Bem, começando então, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui em mais um episódio do Fórum ESG, Corporate Blue Zones, o quinto episódio, na verdade, com o tema Inteligência Artificial impulsionando a prosperidade sustentável. Antes de exatamente começar, né, e como eu tenho certeza que os colegas Márcio, o próprio Alan a gente vai falar muito disso aqui, eu queria fazer uma alusão a esse mundo interdependente, né? A esse mundo interconectado, a esse mundo do território mais, né, do espaço mais local ao todo um planeta, e digo isso porque hoje a gente, no Rio Grande do Sul, está passando por um momento bastante crítico e delicado, e a Blue Compass dentro, inclusive, do seu propósito, né, de estender Blue Zones e tudo mais, trazer saúde, sustentabilidade, sabedoria para os nossos processos de cultura e tudo mais, tá bem sensibilizada com esse processo, né, eu falo aqui, acho que em nome não só meu, mas do Fábio e de todos os colegas. Já desde o começo da Blue Compass, a gente tem aqui, até parte da cultura, a gente apoia a ADRA, não sei se vocês conhecem essa instituição, mas é uma instituição já bastante consolidada, idônea, né, que tem feito um trabalho já há muitos anos, independente desses momentos mais críticos, e tem dado significativo apoio para enfim, esse cenário praticamente inacreditável que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Fábio, se puder de alguma forma ou colocar o link ou o próprio Pix no chat, aí as pessoas... A gente tem divulgado isso, né, nos nossos grupos, mas, enfim, o mínimo que a gente faz, que somando, de repente, pode fazer uma diferença para as pessoas, né, para as empresas que estão lá, para as pessoas, para as famílias, para as igrejas, para todo o estado praticamente, mais de 65% dos municípios do estado, né. Então, a gente não poderia deixar de começar esse trabalho falando de inteligência artificial, dessa interconectividade toda, se a gente não fizesse alusão a essa interdependência, né, de todos nós afetados, sobretudo nesses momentos mais críticos. Eu vou falar um pouco agora de quem vai estar, né, aqui na bancada, para falar sobre esse assunto de extrema relevância e ato contínuo nos artigos e, enfim, matérias que a gente tem ouvido. Então, só me apresentando, né, eu tenho uma trajetória construída em áreas bastante complementares e propulsoras aí de novos paradigmas ao longo do tempo, então, arquitetura da informação, desenvolvimento de novos negócios, marketing, endomarketing e comunicação, trabalhei também com planejamento estratégico e projetos sociais, ambientais, socioambientais, e mais atualmente focando aprendizagem continuada e desenvolvimento integral, atuando como empreendedora, gestora e consultora, especialista em design estratégico e desenvolvimento integrado de pessoas e organizações. Tudo isso baseado em cultura regenerativa e life. Minha formação é MBA em Marketing, né, pela USP, eu sou de São Paulo, sou bacharel em Comunicação, RTV pela FAAP, e algumas especializações em Administração de Empresas, Resilient Thinking for Development, Vivendo Valores, e sou fundadora da Agari, que é uma empresa de consultoria, líder da diretoria de Pessoas e Cultura da Blue Compass, e assessora o desenvolvimento de uma organização não governamental, Instituto Papel Solidário, membro também da Rede Ethos de Especialistas. O Márcio Lário, que hoje vai mencionar um pouco sobre inteligência artificial e prosperidade nos negócios, e também inteligência artificial apoiando a tomada de decisão. Ele é conselheiro, consultor, professor, mentor,
pós-graduado em transformação digital e inovação, tecnologias aplicadas e resultados práticos que transformam realidades complexas em resultados realizados, graduado em engenharia de materiais pela UFSCar, pós-graduado em NPG, em comércio internacional, MBA pela FIA, em gestão de negócios e comércio internacional, e tem especializações em SEAD, da França, em Senior Management Program da UCLA, em Berkeley, e Lean Startup Innovation, experiência em posições de liderança, né, CEO, COO e estatutárias, presidência e vice-presidência com escopos da América do Sul e globais em empresas nacionais e multinacionais, como Saint-Gobain, Nitriflex, Sibelco, Unimin e Imeris, e tendo sido membro do Conselho de Administração da Mineração Jundu, com o fundador da empresa Safe Life, em tecnologia imersiva e digitais de aprendizado, em digitalização de empresa, indústria 4.0, Customer Experience, Customer Success, apoio a processos de profissionalização de empresas, planejamento estratégico, implantação de comitês diretivos e de governança e processos de inovação empresarial e inovação aberta e ecossistemas de startups. O Alan Kowalski, também já de novo com a gente aqui, vai falar um pouco sobre inteligência artificial potencializando as práticas de sustentabilidade e fortalecendo a cultura das empresas, né? O Alan já esteve conosco no episódio anterior, é mestrando em administração, com ênfase em governança corporativa, MBA em gestão empresarial, MBA em governança corporativa, pós-MBA em governança corporativa e risco, pós-graduado em ciência de dados e Big Data Analytics, pós-graduado em gestão de projetos, pós-graduado em LLM em proteção de dados, LGPD e GDPR, MBA em segurança da informação, MBA em riscos cibernéticos, fundador da GCRC Desenvolvimento, mestrando em administração, com ênfase em governança corporativa, MBA em gestão empresarial, MBA em governança corporativa, pós-MBA em governança corporativa e risco, pós-graduando em ciência de dados e Big Data Analytics, e pós-graduado em, isso eu já falei, mas diretor técnico da CTO, em Admin GRC, coordenador técnico do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios e membro da RGB, Rede de Governança Brasil. Hoje, esse é o assunto que a gente vai destacar aqui, então, com vocês. A programação, eu vou fazer uma breve introdução no tema, né, esquentando aqui as nossas turbinas. O Márcio Lário entra falando, logo em seguida o Alan falando 15 minutos cada um, e a gente já abre para as possíveis perguntas e considerações de vocês. Começando, então, falando sobre inteligência artificial impulsionando a prosperidade sustentável, né, eu trago algumas questões, talvez, para a gente pensar, né, e vou dar um foco maior não em inteligência artificial, porque os colegas vão muito bem falar sobre isso, mas falar um pouco sobre inovação, né, e começo com as questões que vão nos aquecer aqui, né, então, toda inovação é tecnológica, né? Essa é uma pergunta. É comum falar sobre inovação associando a mudança à forma de agir, produzir e se relacionar, né? De certa forma, né, automatizar processos, produtos, negócios, mercado. Essa é a percepção das empresas, numa visão dessas empresas como, digamos, máquina, né? E as pessoas como recursos dessa produção. E disso surge, inevitavelmente, a afirmação de que inteligência artificial irá substituir as pessoas. Mas bem menos comum é ouvir falar sobre inteligência artificial associada à mudança na significação da vida, na desautomatização do modo de pensar e responder, né? No estímulo a novos olhares, na qualificação da capacidade de formular questões, ou na abertura de uma visão para possibilidades, do potencial de relações mais substanciais ou do aumento da capacidade criativa das pessoas. Então, inovação, de uma certa forma, tem direcionado nossas
nossas mentes para isso. Falando sobre o tema de hoje, a gente tem, de um lado, a inteligência artificial, e do mesmo lado, a prosperidade sustentável. Será mesmo? Né? Isso é o que a gente vai conversar aqui. Sem dúvida, há um deslumbre, né, com a inteligência artificial como ferramenta, né, como que vai apoiar resultados, né, e vai apoiar a geração de negócios. E, afinal de contas, mais de aproximadamente 12 mil novas ferramentas de inteligência artificial surgiu desde o lançamento do ChatGPT, que foi em novembro de 22. Então, isso fortalece, né, o quanto a inteligência artificial está na pauta. Mas será que ela pode mesmo ser relevante para a estratégia de negócios e valorizar as empresas? Eu acho, tenho certeza que o Márcio e o Alan vão explorar melhor isso, mas eu queria trazer aqui uma outra perspectiva, né? Talvez na tentativa de complementar a perspectiva de reflexão sobre esse ponto, tentando compor uma visão um pouco mais holística, sistêmica, talvez, né? Sobretudo, em termos de negócio, eu penso que essa abertura, né, essa visão mais sistêmica é importante, porque, diante de tudo que a gente tem na mão, falando de inteligência artificial, é importante a gente conhecer, né, quem é aquele que efetivamente vai ter nas mãos, isso falando das empresas, dos negócios, quem é que vai ter nas mãos a chave para levar os esforços e os investimentos em inovação, inteligência artificial, que seja, na geração de valor, né? Impulsionar, de fato, a prosperidade sustentável. E uma pergunta adicional aonde emerge a inovação, né? Ela pode ser incremental, para ser inovação tem que ser disruptiva, ela surge só em grandes empresas e negócios, ou surge também em empreendimentos e startups, ela nasce e cresce a partir de processos e estruturas, ela tem um tempo, um espaço determinado que diz agora, inovação vai nascer, ela pode ser adquirida, a inovação pode ser adquirida em termos empresariais, né? E quais são os insumos, né? Ela depende de alguma coisa para, de fato, gerar resultado? Claramente, a inteligência artificial tem sido vista como indispensável para mercados competitivos. Mas uma outra questão será que, na verdade, o que a inteligência artificial requer e outras inovações não em boa parte das vezes, dinâmicas colaborativas, de ideação, da ideação até a produção, né? Estaria a inovação ligada à maior compreensão do que é essencial nas empresas? E aí, falando de essencial, mais uma pergunta para que inovar, né? A reflexão sobre inovação deve estar associada, por exemplo, ao propósito das organizações, a missão, visão, valores, onde se dá essa conexão, né? Por muito tempo, o produto tem estado no centro, quando se pensa em inovação. Mesmo assim, manter competitividade, produtividade e lucratividade requer uma visão bem mais abrangente. E os avanços nessa visão, hoje em dia, para algumas organizações, já coloca no centro, em vez de produtos, consumidores e clientes. Melhor, coloca no centro a experiência de consumidores e clientes. E mais do que, então, ofertas, né, novos produtos, um empenho de marketing para gerar um interesse nas pessoas, também vale inovar no sentido de mudar a forma de consumir. Né? Um exemplo é Airbnb, por exemplo. Né? Então, parece que a chave para a inovação requer muito mais do que uma visão de dentro para fora. Né? As empresas colaboram para alcançar novos patamares, por exemplo, na chamada inovação aberta, que possivelmente a gente vai mencionar aqui. E aí, finalizando, né, eu acho que, trazendo aqui para a nossa reflexão, inovar vem de uma visão panorâmica, né? De olhar para o mercado em movimento, de pensar possibilidades, de buscar tornar a organização mais responsável, pronta para dar a sua melhor resposta, mais resiliente, capaz de adaptar-se e obter menor impacto aos estímulos inesperados do mercado, e regenerativa, que é gerando valor não para si mesmo, mas para todos os envolvidos e permitindo que os envolvidos gerem valor
para os seus ecossistemas, né? Então, é preciso visão holística e sistema para enxergar melhor essas possibilidades, servir a um propósito, talvez, claro, né, a ser reconhecido por todas as pessoas, e também ser mais consciente, talvez, no sentido de usar a inovação na construção de um legado que garanta, de fato, longevidade para os negócios e que nos leve, de fato, numa ponte sólida para a prosperidade sustentável. Eu finalizo aqui e, Márcio, se você estiver pronto, vou passar a palavra para você, pode Ok, começar a sua apresentação tá e bom. seguimos então. Tá bom, Aninha. Obrigado aí pelas introduções, muito boas, muito bons questionamentos, realmente é o que a gente está acompanhando, né? Apesar do hype estar bastante elevado, né, nesse momento, a gente fala desse hype importante aí em várias situações da inteligência artificial, não somente, mas também das tecnologias, né? Elas passam por esses momentos, né? A gente falava o ano passado bastante relativo à questão do metaverso, das realidades imersivas, né? E agora a gente está num hype muito grande, efetivamente, da inteligência artificial, né? Então, vou colocar um pointer aqui. Bom, mais uma vez, obrigado a Blue Compass pelo convite. Acho que é um tema desafiador, né? Espero conseguir terminar aqui dentro do meu prazo. Tem algumas coisas que eu queria trazer para vocês hoje dentro dessa questão. E vou começar falando um pouco especificamente do que eu faço aqui, né? Então, a ideia é, no geral, a questão de impulsionar a prosperidade sustentável das empresas, né? Acho que estar aqui na Blue Compass é isso, é comungar desse propósito, não só através da IA, né? Mas sim de conseguir que as empresas tenham um ambiente mais favorável à questão das suas próprias, desenvolvimento das suas próprias atividades, e, ao mesmo tempo, conseguir alinhar isso com a questão de sustentabilidade, né? Hoje, em vários fóruns que eu participo aí, a gente tem visto que o ESG tem sido tratado como algo que vai gerar custo e não necessariamente vai trazer benefícios. Então, a ideia de trazer a inteligência artificial para dentro dessa visão ajuda a ganhar impulso no sentido de conseguir ter mais produtividade com menor custo, né? O que normalmente está se buscando. Quem quiser fazer contato comigo aí pode ler o QR Code ou me encontrar ali no WhatsApp também, já vai cair diretamente no WhatsApp para a gente poder conversar. Eu faço parte da Kairos Inova. A Kairos Inova começou em 2020, sou fundador da empresa, e através da Kairos eu pratico todo o meu guarda-chuva aqui de ações ligadas a esse propósito de manter, né, as pessoas, de ajudar as organizações e as pessoas a atingir os seus resultados através de uma performance além do tempo. E hoje o que eu vou trazer para vocês é essa questão de prosperidade no negócio de tomar decisão, porém num contexto do quê? IA, primeiro, modismo ou tendência, né? A gente viu o metaverso num hype gigantesco ano passado e agora parece que desapareceu, não só da mídia, mas daquilo que está acontecendo. E, na verdade, isso não é uma verdade, né? Tem muita coisa que continua acontecendo, a gente só não vê ao mesmo nível de hype, o mesmo nível de levantamento de informações e da busca das empresas por aquilo, como se o mundo fosse acabar amanhã, né? E agora está a mesma história. Todo mundo tem que usar IA porque o mundo vai acabar amanhã. Então, não é bem assim. Esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa dizendo o seguinte: bom, os carros chegaram, a gente não deixou de andar a pé, né? A gente ainda tem a nossa ferramenta, que são as pernas, para ir de um lugar ao outro. Talvez não na mesma velocidade, mas a gente vai conseguir ir de um lugar ao outro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente analisar impactos, riscos e oportunidades disso, né? O que essa ferramenta vai trazer, essas ferramentas de LLM, né? Large Language Models, esse palavrão aí, o que isso quer dizer, de onde isso veio, para onde isso vai, né? E tenho certeza que depois a complementação, né, da sequência aí vai ser muito interessante em relação a esses pontos. E trazer alguns cases práticos e próximos passos, né? Acho que a grande pegada nossa aqui é trazer sempre alguma coisa prática que a gente possa usar e exemplos que estão sendo adotados por outras empresas, né, para que a gente possa também ter bons exemplos e bons cases para a gente poder acompanhar aquilo que está acontecendo dentro dessa evolução. Então, sem mais delongas, modismo ou tendência, né?
Tendência realmente é aquilo que veio para ficar e vai se tornar uma coisa do dia a dia. Então, para mim, a IA ela não é um modismo, ela é efetivamente uma tendência e não começou agora. Eu trago aí um histórico para vocês lá desde 1950. Né? Quem cunhou esse termo foi em 1956 pelo John McCarthy, ele que cunhou esse termo inteligência artificial. Né? E para quem quiser saber um pouquinho mais do Turing, o Turing também passou muito por esse caminho, né? Propôs a ideia da máquina simular qualquer processo de raciocínio humano, lá em 1950, e uma dica de filme aí, para quem quiser ver a história um pouco, uma parte da história dele na Segunda Guerra Mundial, decifrando, né, os códigos, quebrando os códigos de criptografia matemáticos, né, das comunicações dos alemães. Tem esse filme chamado Jogo da Imitação, Imitation Game, que foi lançado em 2014 e mostra essa história. Mas a gente vem nessa trajetória de inovação incremental, né? Que a Rania colocou muito bem, quer dizer, inovação tem vários aspectos, tem várias nuances, né? Não precisa ser necessariamente disruptiva, tá? Então, esse caso, ele vem num crescendo e vem numa exponencialidade em relação ao tempo. Né, a gente começou lá, demorou, falamos do conceito em 1950, até ter alguma coisa prática, efetiva, que foi considerado assim um marco, foi quando o Deep Blue ganhou do Kasparov no jogo xadrez, lá em 96. Esse foi o primeiro marco quando se começou a pensar que realmente esse cenário que o Turing desenhou lá atrás seria possível acontecer. E realmente passou a acontecer, né? Nesse caso aqui, a vida imita a arte, né? Então, efetivamente, teve outros filmes, né? 2001, Odisseia no Espaço, também muito olhando para isso. Aí, lá em 2006, a IBM lançou o Watson, que foi realmente a primeira estrutura pensada como inteligência artificial, e até hoje funciona, né? E foi lançado 5 anos depois, quer dizer, começou a ideia em 2006 e só em 2011 que ele foi efetivamente lançado. E aí já vem para coisas mais próximas do nosso dia a dia. Ali em 14, a Amazon lança a Alexa como a primeira inteligência aí para poder trabalhar falar com as pessoas, né, receber informações, trocar informações com as pessoas, e hoje está na casa das pessoas, né, escutando todo mundo, deve estar escutando a gente também, né, então o language desse LLM, né, ele também se traduz no que a gente olhava lá atrás, no que a gente fazia em termos de tradução, não, de leitura dos textos, né, e por exemplo, você passava um OCR, né, que passava um documento no scanner, depois para você editar, você tinha a leitura desse documento, das letras que estavam ali, para passar para um editor de texto e aí conseguir fazer alguma coisa. Então, para mudar aquele texto efetivamente, né, ou fazer algum arranjo, etc., através da leitura do scanner. E esses modelos foram crescendo, né? A gente teve também a questão não só da inteligência artificial, mas os modelos de linguagem, de aprendizado de linguagem das máquinas, né? De aprendizado de máquina, e também a questão de escuta das máquinas, né? E a partir daí, da nossa voz, transformar isso em texto. Então, tudo isso vem para a linha de textos, né? Então, é Large Language Model. Então, é um modelo de linguagem amplo, grande, né? Então ele vai fazendo combinações daquilo que ele está fazendo a leitura para conseguir colocar de uma forma organizada essa inteligência que está sendo gerada a partir desses modelos escritos. Ou de modelos, que aí se começa a falar de linguagem, como eu falei, né? Modelos que são falados e depois se transformam em texto, ou então imagens também, que a gente também vai transformar e gerar imagens a partir desse tipo de aprendizado, né, e substituição, etc., muita coisa que a gente está vendo. Lá em 2015 a Microsoft não ficou atrás, lançou o Cortana, em 2016 o Google lançou o Google Assistant, naquela época foi feita até uma propaganda, né, do próprio CEO da Google naquele momento, mostrando, né, a inteligência artificial marcando um appointment, um compromisso na agenda para o cliente, né, de corte de cabelo, e fazendo todo o processo até chegar na definição do horário e do dia da semana e colocar isso na agenda do assistente do Google. Então, ali em 16 foi um marco também dessa transformação. Em 2020, o GPT-3, né? Em 2022, o Chat GPT, e em 2023, o Chat GPT 4, né? Então, veio 3, 3,5 e 4. Eu coloquei Chat GPT ali, mas na verdade era o 3,5. E a diferença dessas versões, ela é brutal. A quantidade de informações que cada versão dessa traz, né, e de acessos, inclusive,
No 3, a gente 3,5, ele não acessava as bases de dados na web. Hoje ele já acessa as bases de dados na web para poder dar as respostas para as perguntas que você vai colocar. Então já tem pessoas discutindo, inclusive, se a gente deve ser polido, educado nas perguntas que a gente vai fazer, o mais conhecido como prompt, né? Aquilo que a gente vai escrever como pergunta, para que a inteligência artificial nos devolva a resposta que a gente está buscando, eventualmente, de uma maneira não só como o Google fazia, que o Google é indexador, ele vai buscar determinadas informações indexadas, né? E vai trazer para você alguns websites, alguns locais onde aquilo está. Se bem que hoje até o próprio Google já está trazendo, inicialmente, antes da lista de sites, já começou a trazer também uma primeira avaliação mais ampla, né, daquilo que você está perguntando em relação a apenas a busca dos sites. Isso é o precursor do que a gente chama de Web3, tá? Web3, que vem agora, a próxima versão da web, ela não vai... Ela vai usar a inteligência artificial para buscar as coisas indexadas. Então, você passa a ser o seu domínio. Hoje nós temos um nome de domínio, então seu nome de domínio vai poder passar a ser o seu próprio nome, o seu sobrenome. Já tem gente, inclusive, vendendo, como lá no começo vendeu-se, né? O .com, né? Os sites .com foram comercializados. Até hoje tem gente comercializando site com .com. E aí o que era lá atrás o .com, que depois virou uma série de .br, qualquer coisa, .ai, hoje também muita coisa de inteligência artificial usa esse sufixo, né, como final aí do tamanho do site, da descrição do site, para chamar a nossa atenção. E na Web3 as coisas vão ser um pouco diferentes, elas não vão ser mais só pela busca do termo, mas pela busca do contexto. Então aí a gente tem diferentes coisas. Isso vai causar, como tudo, já está causando impacto, e esses impactos causam determinados riscos e também geram determinadas oportunidades que eu quis trazer para vocês aqui um certo resuminho, né, do que tem acontecido. Então, em termos de impacto, já começamos a ver coisas ligadas à propriedade intelectual, música, filme, imagem, greve de Hollywood lá, porque estão usando a imagem do cara sem permissão do cara, o cara não quer que a imagem dele seja tratada na inteligência artificial para montar o filme, enfim, uma série de coisas porque tangencia. Música, mesma coisa, inteligência artificial criando músicas já com tendências, etc., ou usando vozes, né, dos cantores em outras bandas, quer dizer, cantando outras músicas, né, colocando Michael Jackson para cantar Beatles e outras coisas nesse sentido, né? Então começou uma onda de dizer o seguinte: não, peraí, até onde o meu direito começa, até onde o direito do outro termina, né? Então nessas questões de propriedade intelectual a briga está forte, né? O barulho está bastante grande, porque isso tem geração de direito autoral e a partir daí, né, a imagem, existe direito de imagem também sobre esse ponto de vista. Então essa é uma área muito sensível, né, que já começou a dar um certo barulho. O futuro do trabalho atual e as novas profissões, então também é um impacto importante, né? A gente já vinha com a mecanização e com a robotização, na verdade, né? Retirando muitos trabalhadores de posições que são extremamente insalubres, por exemplo, ou de trabalhos repetitivos sendo totalmente substituídos pela robótica, né? E hoje, cada vez mais, não só o robô, mas o robô com a inteligência artificial podendo tomar determinadas decisões. Então, dilemas novos começam a aparecer. Então, por exemplo, inteligência artificial dirigindo carros autônomos. E aí, como vai acontecer isso? A gente já está vendo aqui no limite, né? Estamos com várias guerras no mundo, governos entrando em contato para dizer que já estão protegendo os seus sistemas de armas nucleares contra a possibilidade de atuação da inteligência artificial, né? Então, governo e governança, nesse caso, né, já envolvido também, não só no futuro do trabalho, as substituições das profissões que são, que até então, né, com a questão da robótica, se pensava só em coisas repetitivas, hoje já está se falando que vai ser possível, inclusive com a criação e utilização de imaginação, coisas que até então eram impensáveis, né, não era possível essa inteligência artificial criar um poema, né, não, precisa ter sensibilidade para isso, precisa ter soft skill, realmente precisa, mas é possível criar, já está se provando que isso acontece e tem acontecido. Então, a substituição de determinadas profissões, né? Hoje a gente tem muita gente em atendimento,
esse atendimento que a gente está fazendo por chatbot com a inteligência artificial, ele vai ganhar muito mais corpo do que a gente está vendo hoje. Então, vai ser cada vez mais raro você encontrar um atendimento pessoal. O atendimento pessoal vai se tornar um diferencial em função do próprio custo dele. E aí a inteligência vai entrar atuando nesse sentido, né, acabando com os call centers, por exemplo. Call center, para mim, é uma questão de timing, né, é uma questão de tempo. Vai acabar, né, não é se, é uma questão de quando. Realidade versus fake. Nós vamos passar por processo de eleição aí nos Estados Unidos, né, esse ano, aqui no Brasil para prefeito, e nós vamos ver várias coisas aí, bastante esdrúxulas, né? Então você separar o joio do trigo aí, né, e buscar a fonte efetivamente daquilo que você está reproduzindo, daquilo que você está vendo, né? Então, cada vez mais meios de mensagem preocupados com essa questão do que é realidade, do que é fake e do que se mistura da realidade, né? Transformando a realidade daquela realidade física para uma realidade virtual, na qual o fake e o real se misturam, né? Então não se sabe mais o que é realidade, não se sabe mais o que é fake. Isso também começa a criar determinados impactos sociais, né? E pode influenciar em grande monta questões específicas ligadas a questão, né, de governo, etc., e muita coisa nesse sentido, golpes cibernéticos, etc., que estão acontecendo muito, muito fortemente também. Aspectos de impactos econômicos em função disso, né, mudança da produtividade, a inteligência artificial é incansável, ela está trabalhando 24/7, o atendente você vai ter que no mínimo ter 3 turnos de pessoas com 8 horas, né? Então, já é um ponto importante. Ao mesmo sentido, né, da produtividade ser positiva, existe o aspecto negativo também, a substituição dessas pessoas, né, o que se vai fazer com esse contingente de pessoas que não está treinada para fazer outras tarefas além das tarefas que se faz hoje, né? Então, situações como atenção específica, né, para entradas, para, enfim, direcionamento de pessoas, o call center, como eu falei, né? Então, todos esses pontos onde não necessariamente precisa ter uma pessoa para fazer aquele atendimento, pode ser substituído por um robô com inteligência artificial. E muitas vezes só a própria inteligência conversando com você, não precisa ter nem o robô ali. É mais uma questão da gente estar mais acostumado com a visão, né, de um elemento mais próximo da nossa forma para confiar mais nele. Mas o que vai ser falado, o que vai ser trocado de informação, vai ser a inteligência que vai fazer. E aí mais riscos, né? Riscos regulatórios de regulamentação, já está se falando aí em tratar, né, o uso da inteligência artificial pelos alunos para questões ligadas a provas, questões ligadas a como faz o reconhecimento do conhecimento, questões de teses, né? Será que uma tese de mestrado foi toda produzida com inteligência artificial, usando, e aí questões de plágio, etc., tudo um arcabouço regulatório que sempre vem a reboque da tecnologia, né? O arcabouço regulatório demora para chegar, a tecnologia questiona, tangencia, é borderline daquilo que está acontecendo hoje, e aí é necessário que a regulamentação e a regulação aconteçam, né? Nós estamos vendo aí, vou dar um exemplo que não é direto aqui, mas a questão das bets, né, de apostas. Então o governo já percebeu que não dá para ficar sem regulação, porque começa a acontecer uma série de problemas e também precisa arrecadar, né? Então já se fala em questões arrecadatórias e de impostos em cima das bets, por exemplo, e vai acontecer isso com a inteligência artificial também. Vieses, discriminação, contratação de empregos, né? Fazer análise de dados da web geral para poder fazer screening do candidato. Então, muito cuidado com as informações que sobem para as redes sociais, porque elas vão estar disponíveis, né? Tudo aquilo que for público, que você publicou, isso, e a gente recebe lá um disclaimer, né? Quando a gente contrata um site ou contrata algum app, né? E a gente normalmente não lê a letrinha miúda lá, e pode estar lá escrito que ele tem direito a utilizar, a escutar você, a utilizar o que você escreveu, a trabalhar suas imagens. Aquela perguntinha assim, você vai dar acesso das suas imagens, né, do seu banco de imagens para essa aplicação? E você vai lá e clica sim. Legal, está com acesso de todas as suas imagens, então pode ver tudo que está acontecendo lá, né? E tratar, e trabalhar, enfim, dar acessos. A gente passou a ser dados, né? O importante para essas companhias hoje é ter acesso a você e aos seus dados de consumo para poder criar com a inteligência artificial a oferta perfeita.
Poxa, que legal, vai chegar na sexta-feira, o cara já sabe que na sexta-feira eu tomo a cerveja tal, no horário tal, e ele vai colocar uma proposta para mim lá de um supermercado que vai dar um cupom para você para te entregar essa cerveja gelada na sua porta a sexta-feira às 2 da tarde. Enfim, é nesse nível que a gente está chegando, né, de informação. Toda a informação que você coloca lá numa rede de farmácia, né, colocou o seu CPF, a informação do que você comprou está lá vinculada ao seu CPF, ou seja, ele sabe todo o seu histórico de medicação que você comprou do momento que você liberou o CPF para ele, né, e saiu na sua nota fiscal. Então, são dados tratados e trabalhados por companhias com inteligência artificial para criar a oferta perfeita. Impactos éticos e sociais também, né? Então, como eu falei, viés de discriminação, para utilizar esses dados de maneira pouco ética, né? E isso também ainda não está no regulatório. Qual vai ser a criminalização de problemas nesse sentido? Quem vai criar essa jurisprudência sobre determinadas coisas que acontecerem nesse espaço com o uso das ferramentas de inteligência artificial, né? Então, tudo isso tem que ser pensado principalmente no ambiente empresarial. Como que a empresa vai ter que se portar e os funcionários da empresa vão ter que se portar do ponto de vista de utilização dessas ferramentas, né? Do ponto de vista ético e social. E oportunidades que aparecem, né? Aceleração da pesquisa acadêmica, fica muito mais fácil correlacionar dados e buscar bases de dados que você não ou teria que ler ou fazer determinados trabalhos que tomariam tempo. Isso vai ser feito com muito mais velocidade. Então você começa a ter acesso a uma série de coisas resumidas e diretas sobre aquela pesquisa que você está fazendo, num paper chinês, por exemplo, que você não ia lá traduzir o paper chinês. Ele vai buscar, já vai trazer para você o resumo daquele paper chinês na questão da preparação da sua tese, né? Então, muitas coisas vão aparecer, a questão vai ser como que a gente vai utilizar com critério, né, para poder utilizar aquilo que você está recebendo de resposta, porque aquela resposta pode ter sido formulada simplesmente com uma sequência de dados, e é assim que é feito, através de uma sequência de dados, de uma frase, de outra frase, vai construindo o modelo a partir daquela informação do modelo de linguagem. Então, se não tiver o ser humano por trás para analisar e simplesmente pegar aquilo, copiar, colar e colocar para frente, né, a gente vai ver coisas muito esdrúxulas chegando por aí, porque se você não checar, o conhecimento que você tem, ele não tem, ele tem informação, não tem conhecimento, né? Então, a informação da inteligência artificial ela pode vir mais rápida para você, mas o conhecimento do que fazer com aquilo para poder efetivamente monetizar e ganhar produtividade de uma forma assertiva vai depender ainda do ser humano que está analisando aquela informação. Mas essa escalabilidade aí, trabalhar 24/7 sem custo, né? Coloquei entre aspas ali, porque existe custo, dependendo do tipo de API que a gente fala, né? Que são as pontes construídas aí em relação ao que você vai utilizar, em quais ferramentas vai utilizar, você vai pagar determinadas assinaturas, né? Por consulta, e aí é assim que essas empresas que estão desenvolvendo, como a Rania falou, mais de 10, 12 mil aí aplicações chegando, né? Como é que essas empresas vão se monetizar? Como é que elas vão fazer para sobreviver? E parte disso vai ser cobrando alguma coisa pelo uso da ferramenta, né? Aqui, por exemplo, nós estamos nesse momento, tem 2 pessoas utilizando a transcrição daquilo que nós estamos falando aqui, né? Então, além da imagem ser gravada, ela está sendo transcrita. Para quê? Justamente poder fazer um resumo da reunião, por exemplo, após o resumo, publicar um post sobre a reunião, tudo isso ganhando tempo, né? Porque não tem ninguém aqui escrevendo enquanto eu estou falando 100% do tempo. Não, tem alguém transcrevendo, a inteligência artificial está transcrevendo o nosso bate-papo nesse exato momento. Então, isso pode ser usado para reuniões de conselho, por exemplo, né? Facilitar a elaboração de atas. Tudo isso são ferramentas que vão utilizar esses LLMs, né? O Large Language Modeling. Melhores análises de dados, probabilidade de cenários. Então, você pode alimentar a inteligência artificial com os dados matemáticos ou planilhas que você tenha, porventura, na empresa e pedir, bom, qual que é a tendência do que está acontecendo com esses dados, né? Então, você vai montar um prompt lá e vai ter uma resposta baseada estatisticamente, vai usar ferramentas para poder calcular aquilo que você está buscando, né? Hoje se faz isso através de BI, por exemplo, da própria planilha, e aí a inteligência vai te dar uma resposta direta já sobre aqueles dados, né? Isso ganha maior possibilidade de utilizar ferramentas diferentes das que você vem usando, mas também de encontrar coisas nos dados que não estão na primeira vista, né?
sem fazer cálculos ou inferências. Então, tudo isso são oportunidades, né, de crescimento e de melhoria da produtividade. Bom, já indo para a parte de cases práticos, né, então alguns que a gente tem conhecimento, eu trouxe 3 para vocês aqui que eu achei bastante interessante. A Cogna Educação, com case maestro, uso de inteligência artificial para as respostas às dúvidas do aluno com curadoria humana. Então, melhorou o resultado em 42% na assertividade e velocidade das respostas. Então, o aluno faz a pergunta, a inteligência responde, o professor verifica e devolve a resposta, né? Então, tem uma interação ainda no fluxo, né, no processo de uma mão humana para verificar se aquilo faz sentido efetivamente ou não. Mas, mesmo assim, já se conseguiu ganhar 42% de melhoria de assertividade e aumento da velocidade nas respostas pelas eventuais dúvidas dos alunos. No Carrefour, a inteligência artificial está sendo usada para acelerar as respostas a demandas de análise de dados, como eu falei anteriormente, para reposição de estoque. Então, imagina o volume de itens que tem que ser analisados, né, e qual que é a tendência desse item por loja, por exemplo, e para poder fazer o apoio ao pessoal de logística e de compras, né, para poder utilizar de forma mais assertiva aquilo, buscar os furos de estoque possíveis, entender quando a demanda está aumentando mais, em que momentos ela tem mais saída, em que momentos tem menos, tudo isso com o uso de inteligência artificial. E o desenvolvimento de uma cartilha interna para uso inteligente da inteligência artificial, ou seja, a organização possibilitou o uso da inteligência artificial pelos seus funcionários, mas está dando um passo a passo, né? Olha, até aqui você pode ir sem, né, sem ferir imagens, sem ter determinadas situações. O jurídico é quem está cuidando dessa história, então, em muitas companhias, né, vai bater no jurídico primeiro para entender quais os impactos jurídicos que isso possa causar, né, efetivamente. Na Ambev, o uso na criação de campanha publicitária, falei das imagens, né? Então houve uma redução de 70% no tempo de tomada de imagens. Olha o impacto disso para uma agência de propaganda, uma agência de marketing, né? Então a agência, se ela não usar isso para a geração de imagem, fizer todo o processo tradicionalmente, ela vai gastar muito mais tempo e o custo dela vai ficar muito mais alto. Então a própria empresa começa a fazer campanhas com uso, né? E com parceiros que usem isso para poder acelerar, inclusive a questão das respostas, né, de teste, que a gente chama de teste AB, aquilo que funciona e que não funciona, e você melhorar aquilo que está funcionando de uma forma muito mais rápida, através da inteligência artificial também, né, com probabilidades de aceitação, etc., de discussão sobre vieses também, como é que faz a coisa mais inclusiva, como é que faz a coisa mais diversa. Então, tudo isso tem um ganho expressivo, né, em termos de tempo e de produtividade. E a criação de um app chamado Flow Voice, que foi desenvolvido para saber se a pessoa está alcoolizada pela análise de voz. Então, a inteligência artificial analisa o padrão de voz seu não alcoolizado e depois vai comparar com o momento em que você tiver, depois de ter tomado as suas 2 canjibrinas lá no bar, como é que ficou a sua fala, se realmente você vai poder pegar a chave do carro ou não depois. Né? Então, isso ajuda bastante a evitar acidentes, ajuda bastante a pessoa ter uma consciência, porque ela não vai ter um alcoolímetro ali para medir o grau alcoólico que ela está, mas pela fala, né, e pela diferença, eles conseguiram identificar que a pessoa está alterada, então naquele momento não vai poder dirigir. Está aqui o Flow Voice, a carinha dele aqui, mas quem quiser pode estar em versão beta ainda, sendo estudado, né, mas com a interação das pessoas isso caminha bastante mais rápido. Bom, gente, eu já mais que estourei o meu tempo aqui. Tem os próximos passos, né? Defina objetivos claros, estabeleça metas específicas, avalie a capacidade e a infraestrutura, se você tem para fazer isso. Formação da equipe, treinar a equipe existente com competências de inteligência artificial, contratar novos talentos especializados, escolha de tecnologia e parceiros para essas plataformas de IA que se alinhem com os objetivos específicos do que você quer fazer. Desenvolver testes de protótipo rápido e de baixo custo, para que se errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Implementação e expansão gradualmente, né? Implementação de ferramentas para outros departamentos de processo após o sucesso inicial. Esse aqui é muito importante, adapte as rotinas e processos com as pessoas envolvidas. Né? Não adianta querer chegar com o bolo pronto e aí as pessoas não vão adotar e não vão adaptar suas rotinas e você vai ter problema. Né? Então, sempre ter a participação das pessoas envolvidas no uso da ferramenta. Considerações éticas e de compliance, assegurar-se que o uso da IA esteja em conformidade com todas as leis, principalmente as de proteção de dados aplicáveis.
né? Será que eu estou respeitando isso, né, nessa ferramenta? Estou contratando um parceiro que diz que respeita isso? Faça a sua diligence, né? Faça a sua busca sobre aquilo que o seu parceiro está apresentando para você, né? E tenha garantias de que as coisas vão ser cumpridas dessa ordem, né? Porque depois quem vai ter que responder solidariamente é a própria empresa. Transparência e justiça. Implemente práticas de inteligência artificial que promovam a transparência e previnam vieses, né? Então, não posso simplesmente pegar e usar, eu preciso pensar nessas coisas também em relação àquilo que está sendo montado através da inteligência artificial. Bom, pessoal, era isso. Agradeço aí a atenção e o tempo de vocês e estamos na continuidade aí, Rania, do nosso fórum de hoje. Muito obrigada, Márcio. Realmente trouxe questões fundamentais aqui para a gente avançar. Como realmente avançou um pouquinho o tempo, Alan, se você estiver pronto, vamos passar para você e seguimos, que eu já estou anotando as perguntas aqui mais para o final, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Acho que você chegou um pouco depois da nossa apresentação, mas quero te agradecer já de antemão e seguimos. Bom, boa tarde, pessoal. Mais uma vez um prazer, agradeço a Compass pelo convite. Trazer um pouquinho para trás, eu estava dando um treinamento, pessoal do TRE, sobre parte de estatística e amostragem e tal, então eu acabei ir até às 5h30, eu não consegui participar disso, mas eu já tinha dado uma olhada, né, na apresentação do Márcio, então já sei bem ele, montei a minha, inclusive, para não colidir com as questões que ele falou, né, a parte que eu consegui ver, achei muito bom, parabéns, Márcio. Tá? Obrigado. Muito boa a tua apresentação. E eu vou trazer um pouco mais, né, pessoal, vou complementar, na verdade, trazendo principalmente cases voltados da IA para a parte de sustentabilidade, exatamente. Tá? Mas antes disso, só não vou falar de conceito de IA, porque o Márcio colocou muito bem aqui essa questão, mas eu vou trazer, então, a complementação ao que ele trouxe. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui, para a gente poder acompanhar juntos. Tá? Quando vocês estiverem olhando, por favor, me sinalizem. Está enxergando minha apresentação? Beleza. Bom, pessoal, então, como já foi, né, comentado pelo Márcio ali, a IA ela tem um papel significativo na potencialização de várias práticas que a gente tem no dia a dia, sejam práticas industriais, comerciais, né, em qualquer tipo de negócio. E não é diferente para as práticas sustentáveis, e a IA, então, ela vai auxiliar nesse desenvolvimento e nessa potencialização das práticas sustentáveis e também no fortalecimento da cultura, né, através de várias maneiras. Né? Então, aqui na minha apresentação, né, o foco dela é potencializando práticas sustentáveis e fortalecer a cultura, né, de sustentabilidade dentro das organizações. Então, o Márcio trouxe muito bem a questão da IA atuando no mercado como um todo, tanto em práticas comerciais quanto industriais, e eu vou trazer um pouco mais voltado aqui às questões de sustentabilidade. Bom, a IA na sustentabilidade, ela tem uma série de aplicações, né? Primeira questão, a própria otimização de recursos, né? Então, a IA ela pode ajudar a otimizar os usos desses recursos naturais em indústrias, né? Por exemplo, agricultura, água, energia, eu vou trazer exemplos e cases nessas áreas, né? Mas um exemplo que a gente já pode trazer aqui seria, por exemplo, um algoritmo de aprendizado de máquina para prever padrões climáticos para a agricultura de precisão, por exemplo. Né? Isso aí é minimizar o uso de água, de fertilizantes, porque ele ia ter um histórico, né, onde ia ter toda uma base de dados que ele ia comparar com padrões climáticos para saber o quanto teria, por exemplo, que utilizar de água na determinada lavoura, por exemplo, ou de fertilizantes, dependendo, né, da temperatura e de outros fatores climáticos, o quanto poderia utilizar disso. Isso é um exemplo, né, que otimizaria recursos através da IA. Né? Outra questão também é a própria economia circular, né, facilitar a transição para trazer mais eficiência para processos, por exemplo, de reciclagem. Né? Então, por exemplo, o sistema de visão computacional pode ser usado para classificar materiais. Tem um case também relacionado a isso, que eu vou apresentar também. Né? Traz maior eficiência para a economia circular. É outro dos principais aspectos que a gente tem aí na sustentabilidade. O próprio monitoramento ambiental, né? Então, tecnologias para usar o monitoramento, realizar dados ambientais que estejam acontecendo em tempo real. Né? Isso pode auxiliar na detecção de desmatamento, poluição, até mesmo enchentes, né? Aqui no Sul a gente está tendo, inclusive, esse problema aí com esse excesso de chuvas que teve, né? Isso aí já poderia ter, né, através da inteligência artificial, já ter situações que identificassem esse comportamento e podia ter ações
que antecipassem determinados controles para evitar que isso acontecesse. Né? A própria promoção de comportamentos sustentáveis, né, através de processamento de grandes volumes de dados que a gente tem dentro da inteligência artificial, a gente pode identificar padrões e sugerir medidas que possam ser personalizadas para economizar energia. Né? E essa economia de energia que a gente pode trazer através da identificação de comportamentos sustentáveis, ela pode ser tanto para empresas, e normalmente a gente foca mais nas questões de mas tanto para residências. Né? Então, a gente pode, através da inteligência artificial, identificar, né, momentos em que sejam necessárias a utilização de mais energia ou de menos energia, através dos padrões que aqueles funcionários da empresa ou que aquela família tem, a gente consegue, então, através dessas bases de dados, do cruzamento e das análises delas, definir, então, né, momentos em que a energia pode ser menos consumida ou mais consumida. Né? Uma questão que é muito importante, e aqui essa é uma que traz um pouco de contras, vamos dizer assim, o pessoal tem muito com a inteligência artificial, mas é o apoio à tomada de decisão. Né? Então, os algoritmos da inteligência artificial, eles podem auxiliar os líderes e formadores de políticas, de opinião e tal, a tomar decisões mais informadas e baseadas em temas sustentáveis. Né? Então, pode ter análises preditivas, cenários baseados em dados ambientais, inclusive econômicos, porque a gente está falando muito aqui na sustentabilidade, mas a gente sabe que na sustentabilidade entra a questão também econômica e a questão de governança. Então, esses dados que vão ser cruzados, não só da própria empresa, mas do mercado como um todo e de outras empresas parceiras, eles podem ser cruzados para auxiliar na tomada de decisão, para tomar ações, né, que estejam focadas em questões ambientais, sociais, econômicas e de governança. Aqui, pessoal, por que eu disse que é meio controversa essa questão e que o pessoal um pouco torce o nariz na tomada de decisão? Principalmente pela primeira coisa que eu falei, porque os algoritmos da inteligência artificial eles podem auxiliar, né, nessas tomadas de decisão. Só que os algoritmos eles são criados por alguém. A IA não cria os seus próprios algoritmos. Né? E esses algoritmos, principalmente para tomada de decisão, a gente tem que conhecer muito bem como esses algoritmos foram programados, foram criados, desenvolvidos, né, para que a gente possa entender, porque muitas vezes um algoritmo ele pode ser criado de uma forma que vá tendenciar a tomada de decisão daquela organização, daquela pessoa, daquele órgão público, aquela política pública, por exemplo. Né? Então, essa é uma das questões que está sendo muito discutida, que é a questão de ter uma maior publicidade nos algoritmos que são gerados para ser utilizados pela inteligência artificial, porque como esses algoritmos vão auxiliar na tomada de decisão, ele pode, né, ter uma tendência a tomar a decisão da forma que aquela pessoa que criou, aquela empresa que criou aquele algoritmo, acha melhor de ser tomado. Né? Então, esse é só o cuidado que a gente tem que ter, mas o foco aqui é só a gente primeiro entender as aplicações. Né? Desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então a inteligência artificial ela pode acelerar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, né? Por exemplo, materiais biodegradáveis, métodos de captura de carbono que sejam mais eficientes, e tudo isso, tanto essa busca aí de novos materiais biodegradáveis ou de captura de carbono mais eficientes, ela pode ser feita através de simulações com inteligência artificial. Né? Então, a gente utiliza uma técnica chamada modelagem avançada, que simula o comportamento desses materiais, ou até mesmo de formas mais eficientes de captura de carbono, para poder, ao longo do tempo, né, saber se ele vai ter aquele comportamento esperado ou não, através dessa simulação. Tá? E aí, essa integração que a gente pode fazer de todos esses itens que eu listei agora, elas vão trazer oportunidades para essa inovação sustentável, né? E, ao mesmo tempo, reforçar a cultura, né, com o cuidado do meio ambiente, da sociedade e da governança da organização. Bom, aqui, pessoal, como eu disse, eu vou trazer alguns cases, tá? Alguns cases que são bem interessantes, que vocês vão ver o uso da inteligência, todos eles são focados no uso da inteligência artificial para, né, a sustentabilidade. Esse primeiro aqui é da Blue River Technology. Né? Essa empresa, ela utiliza a IA para desenvolver máquinas, e essas máquinas agrícolas, né, elas podem ver e gerenciar as plantas individualmente. Né? E ela permite, então, que os agricultores eles possam usar herbicidas de forma mais eficiente e vai reduzir o uso geral desses produtos químicos. Né? Então, a gente pode pensar assim, tá, questão... Ficou mudo, Alan. Desculpa, estão me ouvindo? Agora sim, se você puder voltar 2 frases, acho que está intermitente. Tá.
Desculpem, pessoal, aqui a internet, devido a esses problemas, não está muito boa. Mas continuando, então essa empresa, pessoal, ela consegue, então, gerenciar planta a planta individualmente, para permitir, então, que aquele uso de herbicidas que vai ser utilizado naquela lavoura, ele seja mais eficiente. Então, isso contribui com questões econômicas da empresa, obviamente, mas principalmente com questões ambientais, porque quanto menos herbicida a gente utilizar, né, melhor vai ser, né, para o meio ambiente. Então, aqui, ó, como vocês podem ver na notícia aqui, né, ele diz, ó, a tecnologia Blue River usa inteligência artificial do Facebook para controlar ervas daninhas. Né? Então, está bem claro aqui que eles utilizam, reduzindo, então, né, o uso de agrotóxicos. Tá? Então, esse aqui é bem interessante. Nós temos também aqui um outro case, que é da The Climate Corporation. Né? Ela oferece uma plataforma digital que usa dados climáticos e análises preditivas, que vai também auxiliar os agricultores a melhorar a produtividade agrícola e a sustentabilidade. Né? Então, aqui, ó, multinacional aposta em inteligência artificial para revolucionar a agricultura. Né? Inclusive, aqui até tem em português essa notícia, porque tiveram um encontro lá em São Paulo, né? E eles fizeram um balanço do quanto essa tecnologia poderia auxiliar os produtores até o ciclo de 2019. Notem, pessoal, que aqui é uma notícia de 2016. Tá? Eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou com duas telas. O meu vejo vocês e eu estou tocando a apresentação. Tá? Mas aqui, ó, então, ele está, uma notícia de 2016 já trazendo, né, uma empresa que utiliza inteligência artificial para atuar nas questões de agricultura. Né? Então, já não é tão recente isso. Tá? Mais uma questão aqui, né, da Augen. Essa Augen é uma empresa gaúcha, pessoal, muito interessante. Tá? Ela é uma empresa gaúcha que usa inteligência artificial para o tratamento de água. Né? Ela verifica, então, ela avalia as características da água e o histórico da operação e tratamento e consegue, com isso, reduzir os insumos que são utilizados no tratamento de água. Tá? Porque o que acontece, né, pessoal? Quando a gente, talvez nem todos conheçam muito bem os processos de tratamento de água, tá? Mas eu vou só trazer aqui um parênteses para esse caso. O que acontece? Quando a gente tem uma estação de tratamento de água, a água bruta que vem do manancial, ela vem com algumas características, né? Ela vem lá com a dureza daquela água, o pH, a turbidez, uma série de parâmetros. E quanto mais diferente for esses parâmetros, mais consumo de produtos químicos vai ter, né? Por exemplo, ela vai ter lá uma turbidez, né? Ela tem a cor da água está mais turva, então quer dizer que ela tem muita partícula sólida lá. Ele vai ter mais consumo de sulfato de alumínio, por exemplo, que é um insumo químico que é altíssimo em metais pesados, por exemplo, que traz, né, bastante problema para o meio ambiente. Eu vou utilizar muito sulfato de alumínio, né, e isso vai, primeiro, é um dos maiores custos de insumos que a gente tem no tratamento de água, então, financeiramente, a empresa vai ter um alto custo, e também vai ter, né, muito uso desse produto, que vai fazer com que, né, os mananciais recebam aquele lodo que sobra do tratamento com esses materiais pesados aí que são gerados, né, como sobra desse processo. Tá? Mas o que acontece? Com essa inteligência artificial que eles usaram, quando a água passa e está entrando na estação de tratamento, eles já conseguem ver todos os parâmetros e já conseguem estabelecer o quanto de cada produto, quanto de sulfato de alumínio, quanto de cloro, quanto de flúor que tem que ir ali, e já em tempo real. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu trabalhei na Corsã, que é a Companhia Rio Grandense de Saneamento, durante 20 anos. Né? Então, eu entrei com 18 anos, fui até aos 38 trabalhando lá e atuei em várias áreas, inclusive controle interno, compliance, TI, inclusive, também fui superintendente de TI lá. E eu me lembro que um tempo a gente tinha um processo nas estações de tratamento do Estado em que as análises da água bruta que vinham, elas eram feitas de 4 em 4 horas. Então, a cada 4 horas o técnico lá parava, fazia análise e aí dosava a quantidade de insumos químicos ali para tratar aquela água de 4 em 4 horas. Quando se reduziu esse processo para se fazer de hora em hora, isso reduziu em torno de 30% a quantidade de produtos químicos que era utilizado para fazer o tratamento daquela água. Aí imaginem vocês essa questão aqui que essa empresa está implementando, que é de fazer em tempo real, conforme a água está entrando,
ela já está dosando lá a quantidade de insumos que vai ter que ser utilizado através de inteligência artificial, comparando com parâmetros de cada tipo de análise que é feita. Né? Então, quer dizer, se lá naquela época, isso que eu estou falando para vocês foi lá em 2015, 14, 15, por aí, ou até antes. Né? Aqui, pessoal, eles estão... Se a gente diminuiu de 4 horas para 1 hora, já diminuiu 30%, imagina ficar dosando, analisando e dosando em tempo real. Vai diminuir muito mais. Né? Então, aqui um exemplo bem prático aqui. Aqui nós temos um outro case também, que é da MFC. Tá? Essa empresa aqui, na verdade, ela depois teve uma fusão dela com a RWL e com a Betwin. Tá? E aqui essa empresa, na verdade, o case que eu trouxe dela aqui, ela desenvolveu sistemas de tratamento de água residual, né, que ela utiliza a inteligência artificial para otimizar os processos e reduzir a energia elétrica. Tá? Então, quando eles implementaram isso, eles conseguiram reduzir a energia elétrica no tratamento de águas residuais, aqui não é tratamento de água para consumo normal, é água residual. Eles reduziram nesse processo a energia elétrica em 90%. Pessoal, imaginem só, teve uma redução comparado com métodos convencionais. A partir do momento que eles utilizaram a inteligência artificial, baixou 90%, né, o consumo de energia elétrica no tratamento de águas residuais. Tá? Mais um case aqui. Tá? Aqui a gente tem esse case aqui que também é mais voltado na parte de monitoramento ambiental. Tá? Essa empresa aqui, que é a Global Forest Watch, ela é uma empresa que utiliza a inteligência artificial para monitorar e reportar as mudanças na cobertura florestal. Tá? Essa mudança na cobertura florestal é para o mundo inteiro, então eles analisam, né, o mundo inteiro através de inteligência artificial, detectando o desmatamento e as práticas insustentáveis, né, no uso de solo. Tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem ver aqui no que está escrito, que desde 2015, então, a World Research Institute e a Orbital Insights têm trabalhado em conjunto com uma doação da Generation Foundation para encontrar novas aplicações de visão computacional e aprendizagem profunda que possam melhorar o projeto global Forest Watch no exame das florestas do mundo. Então, aqui, como vocês podem ver, né, eles analisam, através de imagens, todas as florestas do mundo, só que imaginem vocês, né, alguém ficar olhando aquela imagem, comparando com outra em tempo real, isso é impossível. Né? Então, eles fazem através de inteligência artificial, onde essa inteligência já tem a imagem inicial, e aí a cada imagem ela faz uma comparação e vai dando ali o que modificou de uma floresta para outra. Tá? Aqui já tem também os ODS que são atendidos, né? O 13, o 15 e o 12 são atendidos por esse processo deles aqui. Tá? Bom, depois, pessoal, a gente tem aqui a Orbital Insights. Tá? Essa empresa ela faz uma análise, né, de imagem de satélite alimentado por inteligência artificial para monitorar os padrões de uso de água. Né? Então, primeiro, principalmente esses padrões de uso de água, detectar vazamentos e identificar áreas que têm o risco de seca. Tá? É bem interessante aqui. Então, eles têm uma ferramenta aqui, né? Então, está dizendo aqui, né, fique à frente da curva com o Terrascope. O Terrascope é uma plataforma que eles têm, né? Então, a gente pode até ler aqui, ó, o Terrascope é a plataforma geoanalítica de última geração, projetada desde o início para ser implementada rapidamente, integrada com fontes de dados proprietárias e disponíveis publicamente e permitir processamento rápido e escalonável. Né? Então, eles têm uma plataforma que ela é aberta, onde todo mundo pode acessar, e essa plataforma ela traz ali padrões, né? uma análise de padrões e monitoramento de usos de água que pode ser acompanhado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Tá? Essa plataforma é aberta. Depois aqui nós temos um outro case, esse é muito interessante, não que os outros não sejam, todos são interessantes, mas esse case aqui, pessoal, é da AMP Robotics. Tá? Essa empresa aqui, ela desenvolveu um sistema de visão computacional e robótica que identifica e separa recicláveis, né, os materiais que são recicláveis, aumentando a eficiência das plantas de reciclagem e diminuindo a quantidade de resíduos. Né? Então, essa diminuição da quantidade de resíduos, ele reduz o tamanho dos aterros sanitários, que é um problema, né, gravíssimo que a gente tem no mundo inteiro. Então, notem aqui, né, pessoal, ó, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ele tem aqui a imagem onde ficam os materiais que foram coletados, e ela pega uma câmera de cima desses materiais e ela já, através da análise da imagem, comparado com outras imagens que ele tem num banco de imagens, a inteligência artificial já mostra aqui, ó, o que tem de fibra, de papel,
o que tem aqui de polietileno, o que tem de fibra de revista, o que tem de plástico, o que tem de... Vamos ver aqui outros, polietileno, aqui de novo, né? Aqui tem também, papel, fibra de papel, né, filme fino, né? Então tem uma série aqui de materiais que com a imagem ele já seleciona e já diz o que é cada um, e esse robô aqui já pega e coloca na parte onde esse tipo de material tem que ser armazenado para reciclagem, né? Então, aqui mesmo, achei bem interessante a frase deles aqui, né? Garantindo que os recicláveis sejam reciclados, né? Porque, às vezes, quando a gente tem uma coleta manual ou normal, às vezes alguma coisa que poderia ser reciclável acaba passando porque a pessoa ali tem muita coisa e acaba deixando passar. Aqui não, aqui, através da inteligência artificial, ele consegue pegar cada material e botar no seu ponto lá para ser reciclado. Mais uma aqui, né? A gente tem um outro case aqui, que é da Google DeepMind, né? A Google DeepMind ela aplicou umas técnicas, então, de aprendizagem de máquina para melhorar a eficiência dos parques eólicos que ela administra, né? Assim, ela consegue prever, né, a produção de energia eólica e aumentar a disponibilidade de energia renovável na rede, né? Então, aqui, como o próprio nome, título aqui da matéria já diz, né, a aprendizagem de máquina pode aumentar o valor da energia eólica, né? Então, é bem interessante esse case deles aqui, porque ela, através de comportamentos dessa energia, eles conseguem melhorar a eficiência dela. Tá? Aqui a gente tem um outro case bem interessante, que é da Sidewalk Labs, né? Ela está focada principalmente no desenvolvimento urbano, né? Trazer sustentabilidade para o desenvolvimento urbano, né? Essa empresa, na verdade, ela utilizou a inteligência artificial para desenvolver soluções urbanas que melhoram a sustentabilidade das cidades, como, por exemplo, né, a otimização de tráfego para reduzir a emissão de gases, né? Tráfego de veículos, na verdade, né, sistemas inteligentes de gestão de energia em edifícios, né? Então, com base no comportamento daquele edifício, ele vai gerenciando a energia que tem que ser utilizada, então, uma série de ações. Tá? Aqui, né, então, já no texto já diz, né, então, Sidewalk Labs, o mais recente da arquitetura é notícia, né, e notícia. Então, aqui eles, então, a Toronto planeja impedir a construção de cidades inteligentes devido à preocupação com privacidade, né? Então, tem uma questão aqui que é um pouco polêmica, mas que, né, traz a possibilidade, aí eu estou trazendo aqui que a Sidewalk Labs ela trouxe a possibilidade de fazer com que as cidades possam trazer uma maior eficiência para a sustentabilidade, né? Porém, a gente vê que também teve um problema aqui que a cidade de Toronto, ela, né, tem uma ação para impedir que isso seja utilizado devido à preocupação com a privacidade, que hoje é uma preocupação muito grande, né? Então, aqui eu trouxe principalmente esse case para mostrar a possibilidade de usar a IA para isso, mas, por outro lado, as preocupações que as pessoas têm com a privacidade das informações. Tá? Bom, pessoal, e aqui, então, só para a gente concluir, né? Então, esses exemplos, eles mostram, né, como que a gente pode usar a inteligência artificial para ser eficaz e promover a sustentabilidade em várias áreas. Vimos aqui desde questões de saneamento, questões de agricultura, de cidades sustentáveis, de meio ambiente relacionado a matas e florestas, né? Uma série de ações, né, energia limpa, né, onde a gente pode utilizar, né? Então, vai desde a agricultura à gestão de cidades, como eu disse, né? E passando pela conservação ambiental, utilização de recursos naturais, né? A gente pode utilizar para várias ações. Tá? Eu tentei ser um pouco rápido aqui, porque eu sabia que a gente estava com o tempo um pouco limitado, tá? Mas esses exemplos, então, pessoal, a gente vê que, né, como é muito comum a gente ouvir falar em inteligência artificial, né, mas bem menos a gente ouvir falar nesse tema para a sustentabilidade. Então, eu tentei trazer aqui, trouxe alguns, que eu sabia que o nosso tempo era limitado, mas a gente tem muitos outros, né? E eu fiz questão de trazer situações, inclusive, mais antigas, né, lá de 2016, 2017, e questões que estão acontecendo agora, para a gente ver que também esse estudo aí, essa aplicação para a sustentabilidade, ela vem sendo estudada aí há bastante tempo. Tá? Então, pessoal, agora eu acho que a gente pode discutir sobre esses assuntos. Obrigado, Alan.
Obrigada. Realmente, a gente tem pouco tempo, mas eu queria, enfim, trazer pelo menos as perguntas que a gente já tem aqui, e até para otimizar o nosso tempo, Márcio e Alan, eu vou dividir as perguntas, mas vou fazer mais de uma para que vocês possam respondê-las enfim, como vocês pensarem, mas de uma forma um pouco mais objetiva. Então, Alan, para você eu trago uma pergunta, duas perguntas do Rafael, na verdade, e uma do Wagner, não só pelos temas que vocês abordaram aqui, mas também pelo currículo de vocês, que é uma riqueza absoluta, né, muito realmente importante. Então, para você, Alan, são as perguntas. Se as engenharias da inteligência artificial, porque você falou de algoritmo e tal, a pergunta é se as engenharias da inteligência artificial são as mesmas, de uma certa forma, e somente mudam as bases de conhecimento, essa é uma. A segunda, as ferramentas de inteligência artificial não deviam ser melhor desenvolvidas antes de se tornarem públicas, de se tornarem produtos e serem comercializadas. E a terceira qual a diferença entre práticas de IA e machine learning? Qual a diferença prática? Uma vez que ambas precisam de intervenção humana. Então, essas três são para você, eu já vou falar do Márcio, tá, Márcio? Para o Márcio, eu vou trazer uma também do Rafael, que é como determinar, né, um percentual, ele colocou aqui 42%, do uso da inteligência artificial por uma entidade, né, por uma organização, sem comprometer os dados confidenciais. Então, acho que isso tem um pouco a ver com gestão e tal. Tem uma outra pergunta do Rodrigo, que é, existe alguma área onde a inteligência artificial não entra, ou tem dificuldade, Márcio, para entrar, né, ou de aprender? Existe alguma área livre de ser extinta com o advento da inteligência artificial? E eu vou trazer uma para você também, que tem a ver com relacionada a risco, né? Com essa automação, com esses processos tão fundados, né, no uso da inteligência artificial, e aqui a gente falou de aplicabilidades distintas, mas imagina isso sendo conectado, essas várias aplicabilidades dentro de um processo de gestão integrado de uma empresa. Então, a minha pergunta para você, Márcio, o risco muda. Assim, eu não sei nem se é uma pergunta ou uma afirmação. A análise de risco e os riscos mudam, né? De certa forma, como calcular esses riscos, falando um pouco de mercado e de gestão. E se é verdade que a dimensão desse risco pode ser maior, a gente pode chegar a um risco único, ou seja, de tal montante a inteligência artificial nos processos de uma empresa, e aí eu não estou nem falando de consciência artificial, estou falando de inteligência mesmo nas aplicabilidades que vocês trouxeram. Então, a pergunta poderia-se chegar a um risco único, ou seja, uma vez o risco acontecendo, a empresa ou a organização, enfim, a iniciativa dá um crash? E aí eu vou trazer para os dois, para a gente finalizar, porque acho que não vai ter mais tempo. O processo que nos trouxe até aqui, né, porque eu fiz as provocações de início, trazendo mais pessoas, cultura, essa parte toda. Os processos que nos trouxe aqui, vamos dizer que foram analógicos. Foram as pessoas que, ao longo do tempo, e o Márcio trouxe toda a história, que nos trouxeram até aqui, né? Muito prazer, inteligência artificial. Pensando nesse mundo agora com a inteligência artificial, será que esse processo será o mesmo? Será que a inovação será a mesma? Deu para anotar tudo? Então, vamos começar com você, Márcio, aí depois o Alan. Estava no mudo aqui, desculpa. Sobre os 42%, realmente o cuidado que foi tomado foi para que os dados tivessem a liberação para utilização, tá? Sem liberação de dados, você não vai efetivamente conseguir medir a melhoria, né? Até consegue melhoria do processo, né? Você consegue medir a questão do processo, mas o cuidado, pelo menos de quem apresentou o case, é efetivamente você ter os benditos non-disclosures assinados aí com todo mundo, né? E a liberação da utilização daquilo que você quer fazer.
mas é sempre muito complexo você não ter esse disclaimer para poder fazer qualquer estudo, né? Esse é o primeiro passo, NDA, disclaimer para tudo, para ter certeza que você está coberto, né? Principalmente pelos terceiros que estão vendendo serviços dentro da sua companhia. Acho que o que eu quis colocar foi isso. A segunda, Rania, que era se tem alguma área livre, né, sobre inteligência artificial e se as coisas vão ser extintas, enfim. Eu não consigo visualizar uma área que vai ficar livre da utilização ou da influência. Para mim, hoje, é poderoso, a questão é muito na linha de que talvez demore um pouco mais para desenvolver, né? Mas o que a gente tem visto é uma aceleração gigantesca do processo, porque tem muita utilização. A ideia por trás de tudo isso é sempre produtividade e resultado, né? Então, eu não vejo hoje uma área, talvez, que não seja impactada. Substituída, né, já é um pouco mais complexo, mas impactada, eu acredito que todas as áreas vão ser impactadas. Essa é a minha resposta. Substituição talvez demore um pouco, a depender da complexidade, né, daquilo que é necessário. Vou falar, poxa, medicina, tem intervenções que são um pouco mais complexas, mas a gente já vê robótica na medicina também, equipamentos de robótica de laparoscopia sendo manipulados à distância, através da rede, quer dizer, o médico não estando presente no ambiente, fazendo a cirurgia no paciente à distância, né? Então, e essa programação da cirurgia sendo feita com realidade imersiva, por exemplo, com óculos de realidade aumentada. Então, tem muita coisa acontecendo que a inteligência só vai se acoplar nisso, né? Diminuir a possibilidade de erros, melhorar o diagnóstico, né? Todas as áreas vão sofrer algum tipo de impacto de uma forma maior, menor, mais rápida ou mais lenta, mas não vejo áreas que não vão sofrer impacto. Agora, a extinção da área já é mais para coisas, do meu ponto de vista, mais rápidas, para aquelas que são o que a gente chama aí de trabalhos repetitivos, né? Sem muita capacidade intelectual envolvida, né? Sem muito soft skill. Essas vão ser as mais rápidas de serem eliminadas. Motorista é uma que já perdeu sentido completamente, né? Então, daqui a pouco ninguém mais vai dirigir. Daqui a pouco eu digo 4, 5, 10, 20 anos. É lógico que tem uma sequência para isso, né? Mas a gente vai chegar num nível, cidades inteligentes, está todo mundo olhando isso, né? Como é que eu faço para as coisas acontecerem dessa forma? E a última questão do risco, né? Será que tem um risco único? Foi isso que você colocou, né? Eu acho que o risco único é ao contrário. É se você não usar. A tendência, se você não usar, é você ser ultrapassado e virar irrelevante. Então, para se manter relevante, é necessário utilizar. A medida do risco também é a medida do retorno. Quanto mais risco eu tiver, muito provavelmente o meu retorno vai ser mais rápido, mais imediato. Mas a ideia geral é fazer cobertura desses riscos, né? Fazer uma metrificação daquilo que é mais óbvio e de outras coisas que não são tão óbvias assim, aí envolvendo os stakeholders principais, né? Quem cuida de gente é o RH, então envolve o RH. Quem cuida de risco jurídico, risco reputacional é o jurídico, então chama o jurídico. Então é um projeto, é um squad, né? Como a gente fala, não é simplesmente um projeto do TI da empresa, vai lá, não, agora a responsabilidade é assim, né? CEO delega, CTO, é problema seu agora, resolve aí, né? E não é assim, as coisas têm que ser trabalhadas do ponto de vista squad, colocando os stakeholders, você mesmo colocou, falou, não, o produto estava no centro, agora o cliente está no centro, a gente vai ter a organização como pessoas no centro também, eu acho agora, né? Então, tem essa questão vindo cada vez mais para a humanização desse tipo de ferramenta, né? Não adianta ser isolado, tem que ser squad, tem que ser guilda, tem que ser conjunto, tem que ser colaborativo, né? Não dá para ser uma coisa estanque dentro da organização, que só aquele departamento vai ser responsável por aquilo, porque vai fugir do controle, né? Então, e não vai dar certo. Sem envolver as pessoas, eu deixei isso grifado em amarelo. Sem colocar as pessoas, envolver as pessoas no processo, vai dar encrenca, tá? Então, acho que é isso. O risco único, para mim, é o de tornar-se irrelevante pelo não uso da inteligência artificial e não pelo uso dela. Obrigada, Márcio. Vamos lá, Alan. Vamos lá. Bom, as perguntas, né, principalmente algumas delas aqui, eu levaria algumas horas para responder, mas eu vou tentar ser bem rápido aqui, tá? Bem superficial. Mas a questão é a seguinte, pessoal, as perguntas que fizeram, então, o algoritmo é igual para todas, né?
quais as diferenças entre inteligência artificial e machine learning, e a terceira, eu anotei aqui, as ferramentas de IA não deveriam ser melhor desenvolvidas antes de serem públicas, né? Bom, a questão é a seguinte, então eu vou começar pela diferença entre inteligência artificial e machine learning, tá? Primeiro, pessoal, é importante a gente entender o seguinte, existem mais de 10 tipos de inteligência artificial diferentes. Então, assim, eu não vou, agora, nesse tempinho que a gente tem falado das 10, mas vou falar de algumas que são importantes para a gente poder chegar na resposta dessa pergunta. A primeira delas é a inteligência artificial fraca, ou também chamada de inteligência artificial limitada, tá? Como é que funciona essa inteligência artificial limitada ou fraca? As máquinas e os sistemas inteligentes, né, que são também inteligentes, mas eles não podem raciocinar sozinhos, né? Então, ela é chamada também, né, de limitada por isso, porque ela consegue desempenhar uma tarefa específica a partir de um treinamento recebido. Por isso, pessoal, que uma coisa que a gente tem, que é chamado na inteligência artificial, tá, é a curadoria. O que é a curadoria? Tá? E isso que eu estou dizendo agora já responde aquela última questão lá. Tá? Porque o que é curadoria? É tudo aquilo que a gente vai alimentando na máquina para que ela possa entender que aquilo ali é um determinado comportamento que ela tem que entender daquela forma. Né? Então, por exemplo, se eu colocar um monte de imagem de cachorro, tá? E aí ele vai mostrar todos aqueles cachorros, e quando a pessoa colocar aquela imagem, a inteligência artificial, por ter já aquela curadoria de várias imagens de cachorro, ela vai dizer que aquilo ali é um cachorro. Tá? Mas, por exemplo, eu posso ter várias imagens de cachorro, mas posso ter uma imagem lá, que é um cachorro na neve, né, por exemplo, com uma determinada característica diferente, que eu vou dizer o seguinte, a inteligência artificial, se ela não tiver uma curadoria certa, ela vai dizer que aquilo é um cachorro. Mas se eu tiver várias imagens de lobos na neve lá, e ela relacionar que aquela neve na volta, ela não é um cachorro, ela é um lobo, ela vai conseguir identificar a diferença que tem entre o cachorro e o lobo. Estou dando um exemplo bem bobo, assim, para vocês entenderem mais ou menos o que faz a inteligência artificial. Ela compara padrões, né, e não só aquela imagem, mas padrões para poder identificar, né, o que é. Então, ela tem que ser alimentada. E isso responde, inclusive, àquela última questão, se ela não tinha que ser melhor desenvolvida para ser publicada. Tá? Na verdade, pessoal, o desenvolvimento dela não tem a ver com isso, mas sim a curadoria. Então, quanto mais... E a curadoria dela é feita com tudo aquilo que ela vai sendo alimentada. Então, por exemplo, um outro exemplo bem básico, bem simples de vocês entenderem. Por exemplo, tem muito país onde, inclusive, alguns países, inclusive, julgando já ações com inteligência artificial, mas advogado fazendo peticionamento com inteligência artificial já há bastante tempo acontece. E aí, o que eles fazem? Tá? Eles pegam lá uma situação qualquer, eles colocam aquela situação na inteligência artificial, e a inteligência artificial, o que ela faz? Ela tem milhões de processos ali carregados na curadoria dela, ela vai comparar aquilo que a gente está pedindo, é um processo onde o cliente teve lá um problema de consumo X lá, por exemplo. Ele vai comparar aquele problema que foi colocado com milhões de processos e vai trazer o peticionamento já pronto. Inclusive, dependendo da curadoria que ele tiver, ele já vai ter o resultado desse processo, vai ver aqueles que tiveram o melhor resultado, onde o juiz deu o ganho de causa, então já vai trazer, né, aquele melhor que vai dar mais chances de ganhar. Por exemplo, imagina, um advogado não conseguiria fazer isso, mas a inteligência artificial, o advogado conseguiria, mas ele não. Imagina quantos ele ia conseguir ler. A inteligência artificial, em segundos, lê milhões. Né? Então, o que acontece? Essa curadoria é o que faz com que a máquina possa pegar padrões e possa treinar em cima desses padrões para dar um resultado. Porém, pessoal, esse modelo de inteligência artificial fraca, ele não consegue raciocinar, ele só consegue pegar padrões e fazer comparações e entregar um resultado. Aí isso já acontece, já a maioria, por exemplo, o ChatGPT 3.5, ele faz exatamente isso. Já a inteligência artificial forte, né, que também é a inteligência artificial geral, que é chamada AGI, né, ela, diferente de outros sistemas convencionais, ela faz tarefas específicas. Ela tem uma habilidade de compreender aquilo que está na curadoria dela, aprender com aquilo e se adaptar àquilo que está sendo feito, a qualquer contexto, qualquer desafio. Né? Só que isso ela consegue fazer de forma autônoma, sem ter uma programação explícita. Ela mesma se programa com base naquelas informações que foram colocadas ali, e isso a gente chama, né, a gente tem aí exemplos, né, pessoal, de
inteligência artificial generativa, por exemplo. O que ela faz? Ela gera coisas que não existem, né? Se eu colocar, por exemplo, numa inteligência artificial generativa e disser o seguinte, olha, eu quero que tu faça uma imagem, eu pego uma imagem minha, por exemplo, e digo, olha, eu quero que tu bote essa minha imagem sorrindo, eu tô triste na imagem, eu quero que tu crie essa imagem sorrindo em cima da Torre Eiffel num dia de chuva. Não existe essa imagem. Né? Essa imagem é uma imagem que não existe, ela está gerando algo novo, por isso ela é generativa. Tá? Só que ela utiliza bases que estejam na curadoria, que eu subi, que eu alimentei ali, que é uma imagem minha, ela já tem a imagem lá da Torre Eiffel, já tem a imagem da chuva naquele dia. Então ela gera algo novo, né? Ela cria algo novo com base, né, na habilidade que ela tem de compreender aquilo que a gente está falando, aprender com aquilo e se adaptar para poder entregar o resultado esperado. E a gente tem uma outra, essa já é bem mais rara e está começando a surgir, que é a superinteligência artificial, chamada de ASI. Né? Ela é através de desenvolvimento de máquinas que têm a capacidade de tomar decisões, né? Analisar dados muito rapidamente, né? Superando, inclusive, aquela inteligência artificial forte, generativa, né? Mas ela é mais especulativa, ela cria, aí sim, essa tem um algoritmo muito forte, porque ela vai ser para tomar decisão, ela vai analisar essas questões. Então, assim, como eu disse para você, tem mais de 10 tipos de inteligência artificial, eu estou trazendo essas 3, que elas são as mais, né, que se fala mais. Mas agora entrando na questão da aprendizagem de máquina, né, o machine learning. Ele é, na verdade, pessoal, um subcampo da inteligência artificial. Ele está dentro da inteligência artificial. Não dá para dizer, ou é inteligência artificial ou é aprendizagem de máquina. Ele está dentro da inteligência artificial. Né? Ela é o que faz com que a máquina aprenda. Né? Ela ensina, através dos algoritmos que foram gerados, uma determinada tarefa e faz com que ela entenda um padrão. Aquele exemplo que eu dei lá no início, lá, falando dos lobos e do cachorro, por exemplo. Aquele padrão que diz o cachorro está lá no meio da cidade, lá com pessoas, e o lobo está no meio da neve lá, ele já entende que o padrão de cada um é diferente e ele, através de um algoritmo, realiza aquela tarefa de dizer um cachorro é um lobo. Mesma coisa lá do exemplo que eu dei lá dos advogados lá. Ele pega aquela situação que foi colocada através de um algoritmo, ele compara milhões de processos que podem ser parecidos para que ele traz a melhor solução. Tá? Então, isso é uma aprendizagem de máquina, mas esse aprendizagem de máquina está dentro de todos os exemplos de inteligência artificial que eu trouxe. Tá? Então, tentei ser bem rápido assim, e ser um pouco didático, mas não sei se deu para entender, porque o tempo é curto e eu estou correndo, tá, pessoal? Depois, a outra questão foi perguntado se o algoritmo é igual para todos. Certamente não, né, pessoal? E esse é um problema que a gente tem. A gente não conhece o algoritmo das inteligências artificiais que tem. Então, às vezes, muitas vezes, ele é uma caixa preta. E isso, inclusive, é o que traz aquela necessidade de regulação. No meu ver, a regulação ela não tem que ser nas plataformas de algoritmo ou na forma com que ele vai ser, na plataforma de inteligência artificial, na forma que a inteligência artificial vai ser utilizada, mas sim na publicidade desse algoritmo. A gente poder entender o que o algoritmo faz, de que forma ele trata a informação e entrega um resultado, porque, como eu disse antes, isso pode fazer com que a gente direcione a tomada de decisão, já que muita gente está utilizando inteligência artificial para tomada de decisão. Se o algoritmo ele tiver uma tendência para alguma tomada de decisão, ele vai, né, obviamente, inclusive, trazer situações que podem comprometer tanto uma empresa quanto um governo, por exemplo. Tá? E depois, deixa eu ver se tinha mais alguma. Sim, a questão da inteligência artificial melhor desenvolvida aí que ser publicada é o que eu disse antes, né? É necessário subir ela para que ela tenha essa curadoria dela cada vez mais alimentada para que possa ter, né, uma melhor solução. Então, se a gente criar uma inteligência artificial e botar ela no mercado achando que ela vai estar já 100% desenvolvida, né, ela nunca vai estar porque ela se alimenta das informações que são colocadas ali dentro. Tá? Então, é necessário que ela seja colocada num formato em que ela ainda não está com tanta informação para que a gente possa, inclusive, ter uma curva de aprendizado, né? Porque, por exemplo, assim, vou trazer um exemplo, inclusive, que o Márcio trouxe antes, é um call center, né, que vai atender através de inteligência artificial, né, um chatbot, alguma coisa assim. Né? O que acontece? Quando as empresas lançam esse chatbot, é muito comum a gente fazer uma pergunta e o chatbot diz, olha, eu não tenho ainda a resposta para essa questão. Por quê? Porque alguém, aí ele passa para algum funcionário que vai atender aquela necessidade, o funcionário vai responder e
aquela inteligência artificial, ela já vai, através do aprendizado de máquina, aquela resposta para aquela pergunta, ela já vai entender, e quando outra pessoa fizer, ele já vai aproveitar aquela resposta. Então, ele vai sempre se alimentando e criando a curadoria dele para que ele possa ter novas informações. Tá? Pessoal, tentei ser rápido aqui, não sei se eu consegui. Tranquilo. Né? Quero agradecer de novo vocês. Eu acho que também a gente tem aqui um compromisso com o horário, né? E eu sei que esse assunto não se esgota, não se esgotará aqui. A gente tem outros episódios e possivelmente ele vai voltar. Eu queria só fazer um fechamento, de novo, agradecer muito a todos, né, a você, Alan, a Márcio, a todos que estão aqui, participaram, mandaram as perguntas. Queria só fazer um fechamento de tudo que a gente ouviu e tudo que a gente ainda gostaria de ouvir, com a questão da prosperidade sustentável, que é muito cara para a Blue Compass, né? Então, se eu ouvir direito, e se eu não ouvir, a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, existe todo um processo de inovação e de aplicabilidade da inteligência artificial em muitos setores, enfim, em muitas áreas, e com muitos resultados e tudo mais, mas voltando para a questão da prosperidade, me parece que na tomada de decisão das empresas, lá desde a governança, toda a parte de gestão, indicadores, monitoramento, é importante dizer que a inteligência artificial, né, frisar o que o Márcio e o Alan trazem, veio para ficar, e ela não tem um valor, se eu posso dizer, em si. Falando de prosperidade para as pessoas, para as empresas e para o mercado e todo o planeta, trazendo um pouco dessa perspectiva do ESG, também da sustentabilidade, o que eu gostaria de fechar aqui é dizendo o seguinte: se a cultura empresarial não abraçar essa mudança, na verdade, não tem nem como a gente pensar num caminho de prosperidade, tanto dos negócios quanto das pessoas, né? Para nós, a prosperidade tem a ver com geração de legado, tem a ver com impacto positivo, tem a ver com saúde, com sustentabilidade, com oportunidade, com possibilidades. E aí eu queria só fazer um resumo, é o seguinte: a inteligência artificial, olhando para as pessoas, pode ser um grande impulso para o desenvolvimento de novos olhares, de novos potenciais, de novas possibilidades, além das novas formas de analisar, de se questionar, de tomar decisão, de colaborar, de fortalecer relacionamento, como a gente viu muitos casos aqui que vocês trouxeram, mas também olhar para as pessoas significa dizer que, além, para elas questionarem melhor e, de fato, a empresa ser valorizada a partir da sua cultura, talvez a gente vá ter que pensar em novas competências, em novas qualificações, na valorização, por exemplo, vamos falar de inovação, de profissionais nexialistas, polímatas, designers biomiméticos. Tudo isso, de uma certa forma, são habilidades, né? Estou aqui trazendo nomes, né, novos também dentro de gestão de pessoas, mas que, na verdade, vai fazer com que essas pessoas que tanto o Márcio quanto o Alan trouxeram, que vão ter que analisar o que vem de um chat GPT ou de uma inteligência artificial, vão ter que decidir se aquele mecanismo, se aquela aplicabilidade de fato vai gerar valor e vai valorizar a sua empresa ou não. E, de uma certa forma, manter as organizações como organismos vivos, né? Porque a minha última pergunta foi justamente isso: o que nos trouxe até aqui foi os elementos vivos, foi os seres vivos. Quem criou a inteligência artificial, será que foi aqueles que, de fato, vão sumir do mercado? Ou será que eles vão ser outras pessoas, né? Então, vou deixar todas essas interrogações, porque existem muitas mesmo, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Quero mais uma vez reforçar que a gente colocou aí o link, a informação do Pix, para quem quiser ajudar, ou até só divulgar esse Pix da Adra para ajudar o Rio Grande do Sul. E muito obrigado, boa noite, desculpa um pouquinho que a gente passou do horário, mas a gente se encontra novamente daqui a 15 dias. Obrigado, boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Parabéns, muito bom. Muito bom. Excelentes questionamentos, hein? Sim, muito rico. Eu tinha anotado umas 1.000.000 aqui, mas não dá tempo, né? Muita coisa. Muita coisa. Mas foi bom, agradeço.